Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e agora vou continuar a questão da seleção natural das espécies. Agora falando sobretudo sobre a espécie humana, sobre a raça humana, sobre nós mesmos. E aí a coisa, apesar de num primeiro momento os critérios da natureza serem bastante semelhantes na seleção natural do, das várias espécies de animais e a raça humana, daí nós conseguimos, por incrível que pareça, apesar de nós nos destacarmos por sermos a espécie animal mais inteligente que existe na face da Terra, exatamente por sermos a espécie mais inteligente, acaba que isso em algum momento pode conspirar contra nós, mas de forma inversa, digamos assim, guardadas as devidas proporções. Então, no que nós somos diferentes quando se trata de seleção natural? Além daquelas que eu já tinha falado no vídeo da seleção natural das espécies animais, que as variações climáticas, excesso de calor, excesso de frio, que também nos afetam e nos afligem e nos atingem também, as enchentes, os furacões, os tufões, enfim, as catástrofes naturais, independente delas serem aceleradas, digamos assim, pelo aquecimento global ou não, que aliás já é uma consequência do excesso de inteligência, só que não da espécie humana, que acaba destruindo o próprio planeta, a própria casa, a partir do momento que insiste em fazer queimadas e poluir a atmosfera, destruir matas, derrubar matas, poluir rios, fontes, lagos e os próprios oceanos, enfim. Tudo isso acaba contribuindo de maneira gigantesca para a destruição do nosso habitat e aumentando o leque de indivíduos, aumentando em número gigantesco de milhares, milhões de pessoas que acabam sofrendo as consequências e perecendo, perdendo a vida dentro de um processo de seleção natural, entre aspas. Só que não, é autossabotagem mesmo da espécie humana. E essa autossabotagem, ela se dá tanto no individual quanto no coletivo. Aí que entra o discurso, digamos assim, que eu já fiz em outros vídeos, que o que mais mata não são balas, nem mosquitos, nem doenças, mas é a estupidez humana. Einstein já falava muito sobre isso, a estupidez da raça humana. E a estupidez se manifesta de diversas formas. A partir do momento que o indivíduo, por exemplo, diz que vai experimentar uma droga diferente só para conhecer, ou vai usar só por recreação, por exemplo, ou a partir do momento que ele se entrega ao alcoolismo, achando que tem controle sobre isso, ou ao tabagismo também, achando que tem controle sobre isso, e a coisa foge do controle e acaba virando vício, acaba virando dependência, dependência química, psicológica. Aí o indivíduo que, teoricamente, supostamente era um indivíduo inteligente, que se destacava em relação a todas as demais, aos milhares de espécies de animais que existem, ele acaba sendo o indivíduo mais estúpido que o mais insano dos animais, porque ele, num processo de excesso de confiança ou de estupidez extremamente manifestada, ele se entrega a um vício que vai destruir a sua vida
sob todos os pontos de vista, não só do ponto de vista psicológico e fisiológico, mas também social, econômico e tudo mais, de autoestima e assim por diante. Então, é autodestruição total, é só ladeira abaixo mesmo. É como se o cara se autoimplodisse. E não para por aí. Nós vemos aí em hábitos inocentes, digamos assim, de pessoas, de jovens, de adolescentes, de adultos, que não levam em consideração o instinto de sobrevivência em hipótese alguma, que mesmo não tendo nenhum vício, acaba tendo hábitos que são altamente destrutivos. Por exemplo, só andam de roupa escura durante a noite, acaba não sendo visto por motoristas, independentemente desses motoristas estarem embriagados ou não, sob efeito de drogas ou não, ou ainda com deficiência visual ou não. Eu já gravei vídeo sobre isso também, que um carro a 40 quilômetros por hora, ele percorre uma distância de 11,11 metros num segundo, é o suficiente. E eu, dirigindo à noite, eu já vi muitas pessoas que estão de roupa escura em ruas não muito escuras, em perímetro urbano mesmo, não em estradas, que em estrada todo mundo sabe que é um breu total, né? Uma escuridão total. Nas ruas, ainda que iluminadas por postes, por lâmpadas artificiais, às vezes você, dirigindo, só consegue ver um pedestre ou alguém de bicicleta ou de moto, quando o indivíduo está a menos de 10 metros do seu carro. E considerando que se você está a 40 por hora, o carro já anda 11,11 metros por segundo, você tem menos de um segundo para desviar dele caso ele apareça repentinamente na sua frente. Então, isso já acelera, digamos assim, ou aumenta o leque de vítimas que podem ser, inclusive, fatais da seleção natural. Só que não, né? É consequência da estupidez, da desinformação, da ignorância daquela pessoa, ou da negligência. Às vezes até a pessoa sabe de tudo isso, mas ignora. Acha que é Superman, que é a Mulher Maravilha e que nada vai acontecer. Ou começa a acreditar em entes sobrenaturais que podem estar de férias nas Maldivas ou no outro paraíso natural qualquer ao redor do mundo ou até em outras galáxias, guardadas as devidas proporções. Eu sou terrível. Enfim, além disso, tem também aqueles que colocam uma caixa de som, um tapume aqui no ouvido, nas orelhas, para ficar ouvindo música, às vezes umas músicas de péssima qualidade, mas independentemente da qualidade da música, ou seja, lá do que o indivíduo esteja ouvindo, ele esquece que os nossos 5 sentidos são para garantir a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, principalmente a audição. E daí o cara coloca um barulho aqui e daí fica alheio ao que acontece ao redor. E de repente ele não percebe a ameaça. Pode ser atropelado, não escuta a buzina, não escuta o barulho do carro, não escuta a sirene da viatura policial, do corpo de bombeiro, da ambulância, acaba sendo atropelado por dentro, podendo ficar tetraplégico, paraplégico ou pior ainda, perder a vida. Também é uma das maneiras de seleção natural das pessoas que coloca a estupidez, digamos assim, ou a ignorância, ou a desinformação, ou ainda a negligência, tudo evidentemente subprodutos da estupidez, da burrice mesmo, a serviço da sua própria desgraça, do encurtamento da sua vida ou da sua qualidade de vida, caso o indivíduo sobreviva e vire um vegetal aí sem capacidade de raciocínio, ou que vá para uma cadeira de roda. E tem outros fatores também
bastante semelhantes a esse, a relação é grande, que contribuem para a seleção natural, só que não, né? É a estupidez. Mas se nós pensarmos do ponto de vista antropológico, a gente poderia sim colocar a estupidez como ou a burrice, traduzindo, como um dos elementos que fazem parte da seleção natural para a abreviação da vida da espécie humana, ou redução, digamos assim, da quantidade de indivíduos ditos seres humanos que povoam a superfície da Terra. Tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Desculpem a frieza, mas é melhor ser frio e se preocupar com os outros do que ser indiferente. Daí realmente não vai ajudar em nada a indiferença, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.